Mais um dia, mais uma dica de inglês aí pra vocês. E hoje não é bem uma dica, é mais uma aula, uma mini aula de inglês, né? Hoje eu vou falar um pouco sobre o verbo to be e como é que você usa esse Camboja aí, o que que é isso aí, né? Se é de comer, o que que é verbo to be, como é que você vai usar, enfim, tudo que você precisa saber sobre o verbo to be eu vou explicar aqui hoje. E aí vai ter uma galera que vai falar, mas Richard, você não fala que não precisa de gramática para aprender inglês? Sim, é o que eu prego, mas olha só, eu nunca disse que gramática é inútil, a gramática você precisa saber o básico para prosseguir. E aí depois você se vira sozinho, você não precisa ficar dependente da gramática todo o seu caminho aí no inglês, né? É a mesma coisa de você tentar desbravar uma mata, vamos supor, né? E aí você querer levar tipo uma televisão, um sofá, um ar-condicionado na sua... Não adianta, você não vai precisar disso lá, não adianta, né? Então você precisa só do básico, então você vai levar uma corda, né? Talvez ali alguma coisa, material cortante, um remédio caso você precise, se você se machucar. E é isso, né? Você não precisa levar uma bolsa enorme nas costas para entrar dentro da mata. É o que eu vou fazer para você. Eu vou te dar o básico para você entrar nessa mata aí que é o inglês e você sair desbravando aí o seu caminho aí no meio, vai facilitar muito a sua vida, né? Então vamos lá, olha só. Primeiramente, vamos começar aqui por esse verdinho aqui no canto esquerdo, que são os pronomes da nossa língua, no português, tá? Então eu tenho eu, tu, ele, ela, nós e eles, tá? E aí no inglês eu tenho os correspondentes, você vai perceber que está faltando voz aqui, é proposital, tá? Então no inglês eu tenho os correspondentes, tá? Que é I e you, todo mundo sabe o que é I e you em inglês, certo? Que é tipo, é eu e você. Acabou, todo mundo já deve ter visto isso num filme, numa série, num post, no Instagram, no Facebook, não sei. Vocês já aprenderam o que é isso, todo mundo já aprendeu. Se você não aprendeu, então já expliquei aqui que é I é eu e you é tu ou você, tá explicado. Mas vamos focar nessa parte do he, it, we e they, né? Vamos focar nessa parte de baixo, tá? Por quê? Basicamente vai ser o que é novo para você, né? Isso aqui você provavelmente ainda não viu lá no Instagram, não é uma coisa que é muito comum. Então, vamos prestar atenção mais nessa parte de baixo, tá? Como tá aqui na mesma ordem do português, he é ele, she é ela e o it, ele é meio que um ele e ela, mas que é pra bicho, sabe? A gente usa pra bicho, é tipo assim, he is tall, tipo, ele é alto, quando eu tô falando de ser humanos, né? She is beautiful, né? Ela é bonita, ela é linda, quando eu tô falando de ser humanos, tá? Agora, quando eu tô falando de um bicho, de um gato, por exemplo, né? O gato é preto. Tipo assim, eu não tenho um ele ou um ela pra usar, então eu uso it, tá? It is black, isso é preto, o gato é preto, né? Ele é preto. É tipo um ele ou ela pra bicho. Então, e não tem diferença, não tem tipo, o gato é fêmea, o gato é macho. Não. É it, tá? Da mesma forma que eu vou falar de um carro, né? Tipo assim, it is black também serve para um carro. Olha, o carro é preto, ele é preto, né? O aquilo é preto, it is black. Eu tô falando de qualquer coisa que não seja humano, é it, tá? Então, matamos aí o it. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, que aí depois eu tiro essa dúvida pra você. E aí nós temos o we, tá? Que são os nós. E nós temos o they, que são eles, tá? E aí o que acontece? Esses pronomezinhos, sem, tipo assim, sozinhos, eles não significam nada. Tipo, eu, tu, ele, nós, vós. Beleza, é isso aí, né? Mas não tem mais nada. Tipo, we, they. Então, se você ficar jogando essas palavras ao vento, não tem significado nenhum. Então, pra que eu uso elas? Pra me referir a alguém, certo? Então eu tenho que dizer assim, ó, fulano está fazendo alguma coisa, fulano é alguma coisa, né? O fulano gosta, né, de tal coisa, enfim. Serve para isso, para você usar junto com um verbo. E aí, o que a gente vai falar hoje é sobre o verbo to be, como eu falei para vocês, né? Eu não vou falar sobre o verbo gostar, sobre o verbo falar, sobre o verbo andar, tá? Esquece todo o resto, é só o verbo to be. Eu vou te explicar o que é verbo to be, né, antes de começar. E o verbo to be não é eu to be na árvore, não tem esse negócio, eu to be na árvore, eu to be, né? Isso aí não é verbo to be, tá? Então não é assim que conjuga. Então deixa eu te explicar por que existe essa diferença, tipo assim, ó, é verbo to be, mas quando alguém te pergunta o que é, você teria que dizer am, are ou is. Isso aqui, que tá aqui no meio, tá? Am, are ou is é o verbo to be. É a forma de conjugação. Da mesma forma que a gente tem no português, olha só, o verbo ser, certo? Eu não digo eu ser, tu ser, ele ser. Eu digo eu sou, ele é, nós somos. Então existe uma diferença para cada pronome. Para cada pessoa, o verbo é diferente. A mesma coisa no inglês. Para o I am, né? You are. É a mesma coisa, né? Eu posso tanto estar dizendo que o cara... Não, I am Richard. Eu sou Richard. Não tem como ser eu estou Richard, né? Eu sou Richard, certo? E aí, se eu dissesse, por exemplo, I am in the hospital. Eu estou no hospital. Aí é que pega, olha só. O verbo to be ele serve para os dois. Ele é tanto ser quanto estar, certo? E aí no inglês, né, no português, nós temos esses dois verbinhos aí, que é o verbo ser e o verbo estar.
No inglês nós só temos um, ele serve para os dois, né? Pensa tipo assim, é meio que o sapatênis dos verbos, sabe? Assim, pensa, teve um cara que foi lá, teve a ideia de pegar a parte confortável do sapato e a parte feia do tênis mistura, deu o sapatênis. É basicamente isso, é o to be. O cara foi lá, pegou o are, o verbo ser, ele pegou o verbo estar e juntou, virou o verbo to be, né? Então você pode usar ele para as duas coisas. Então quando eu digo I am Richard, eu sou o Richard. Mas se eu digo I am in the hospital, eu estou no hospital, porque eu não posso ser o hospital, nem posso estar no Richard. Então você tem que entender o que vem depois, certo? O que vier depois do teu verbo to be vai definir o que ele é. Então quando você lê I am in the hospital, você vai entender automaticamente que é o verbo o quê? Estar. Eu estou no hospital, não é o verbo ser. Entenderam aí? Pegou a jogada? Se não entendeu, deixa aí nos comentários, aí a gente vai discutindo. Enfim, mas vamos avançar aqui, né? E aí olha só, para cada fiz besteira. Para cada um, né, dos pronomes aqui, eu tenho um verbo to be aqui, né, correspondente, certo? E aí eu marquei aqui, como você pode ver, né, o I am, o he is, o she is e o it is, certo? Por quê? O I am, todo mundo já sabe que I am. Todo mundo sabe dizer I am fulano, I am Bertano, né? Então todo mundo já sabe o que é. Agora, o you are, né, eu botei em azul como we are e they are, tá? Por quê? É tudo are, certo? E o que está em abóbora é tudo is. Então eu recomendo que você entenda o que é he, she, it, is, tá? É sempre is. Então he is, né? She is, it is. E o resto é tudo are, certo? O que vier fora disso é are. Então você não precisa você decorar os dois, o azul e o abóbora. Decora só um. Decora o abóbora. O que vier fora disso é tudo are. Você não precisa saber, tipo, you are, we are, they are. Eu não estudei, não, mas eu sei que é are, porque é tudo are. Agora o he, she, it é sempre is, tá? Então eu acho mais fácil você pegar dessa maneira. Entende o que é he, she, it, is e o resto vai vir naturalmente, né? Então você vai ver que toda vez que você tiver uma frase com he, né, e você quiser falar que esse he aí, esse ele, né, ele está ou ele é alguma coisa, é is, tá? Eu trouxe até algumas frasezinhas aqui do lado, né, como vocês podem ver, em azul e verde aqui, olha só, para diferenciar. Então a primeira eu comecei com I am, tá? Então, I am a student. Esse A, a propósito, em inglês, é um, tá? Toda vez que você vê um A perdido no meio de uma frase, é um, significa um. A house, uma casa. Então, esse A é um. Então, vamos lá. I am, opa, bati aqui. I am a student, né? Eu sou um estudante, tá? I am alone. Eu estou sozinho. Veja bem que tem diferença. É o mesmo I am, tá? É o mesmo I am. I am e I am em todos os dois casos. Mas em um caso, tá? O que vem, a palavra que vem depois ali define que é estar. E no primeiro caso, a palavra que vem depois, que é a student, define que é ser. Então, I am a student não pode ser eu estou um estudante. É eu sou, certo? Então, I am a student, eu sou um estudante. I am alone, eu estou sozinho. E aí que eu tenho um exemplo com he também, né? Que é o he is a teacher. Ele é um professor, certo? Então, de novo, embaixo eu tenho he is here, né? Here aqui, tá? He is here. Ele está aqui porque ele não pode ser aqui. Então, tá percebendo que à medida que você vai lendo a frase, você vai entender o que significa esse verbo to be, tá? Aí você vai pensar, mas eu tenho que ler e depois voltar para entender? Não! Quando você se acostuma na leitura, você vai lendo isso naturalmente. Você não precisa ficar voltando e prestando atenção no se é isso. Não, você vai ler e você vai entender naturalmente. E quando se você começar a repetir essas frases em inglês, por exemplo, se você começar aqui, ó, he is a teacher, né? She is here, né? Então, se você começar a repetir essas coisas, I am alone, ou então I am Richard, né? We are friends, como eu botei ali embaixo. Se você começar a repetir essas coisas, você vai pegar aí o que é are, o que é is e o que é am. Você vai saber diferenciar um do outro, como eu falei, né? He, she, it is, you, we and they are. Então, se você souber a diferença entre eles, né, vai ficar fácil para você ler. E quanto mais você repetir, mais fácil vai ficar. Bom, e aí eu tenho a última frase aqui que é o we are friends, né? E o we are home, tá? Então, nós somos amigos. O are ali só pode ser somos, não tem como ser estamos amigos, certo? E aí embaixo nós estamos o we are home, né? Nós estamos em casa, não tem como ser nós somos a casa, correto? Então, isso é basicamente o que você precisa entender sobre o verbo to be. Veja bem, você não precisa ter um super cálculo ali, estudar muito. Não, isso aqui é verbo to be, acabou, é só isso, tá? E eu tenho um textinho aqui embaixo também, tá? Muito simples.
enfim, contando a história de um personagem aqui, enfim, falando um pouquinho sobre ele. E aí tem bastante verbo to be aqui, eu tentei colocar o máximo de verbo to be possível, né, pra gente aproveitar e entender como é que isso ficaria no texto. Então olha só. Hi, my name is Bob. I am 25 years old, né? Eu tenho 25 anos de idade, ou eu estou, né, eu estou com 25 anos de idade. E aí, no inglês a gente não tem o costume de dizer eu tenho, né? Eu estou com 25 anos de idade, certo? Então é esse I am, tá? E aí, olha só. I am Canadian, né? Tipo, eu sou canadense. Então veja bem, eu não posso estar canadense, eu sou canadense, certo? My friend John and I, certo? Work in a restaurant, né? Então ele e o amigo John trabalham, tá? Work é o verbo trabalhar, eles trabalham em um restaurante, né? Aqui está falando sobre o John, né? He is 23 years old. Ele está, né? Está com 23 anos de idade. And he is American, né? Ele é americano, correto? We are good friends, né? Nós somos o que? Nós somos ou nós estamos? Nós estamos bons amigos? Não, nós somos bons amigos, certo? Então é isso que você tem que aprender sobre inglês. E aqui é uma coisa muito legal, aqui começa a pegar esses textozinhos básicos aí, tá? E introduzir no seu dia a dia. Quanto mais você repetir, né? He is, né? I am, né? She is, tá? Você vai entender bem melhor o que significa cada um desse is e do are, com qual deles se junta, né? O you é com are, o we é com are, o he é com she, com is, o she é com is. Então você vai começar a entender como é que formam essas duplinhas aí, vai ficar muito fácil para você entender, para você ler, né? E aí para avançar no inglês vai ficar muito fácil. Então isso aqui é basicamente o básico do inglês. Você vai, depois que você aprende isso aqui, você pode começar a ler textos básicos e, enfim, se acostumando. Daqui para frente é tipo só subida, não tem mais dificuldades, certo? Para a parte gramatical, você começa a ler sobre coisas que te interessam e você vai evoluir muito rápido, né? Bom, essa foi a nossa aula aí. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, eu tento te ajudar com o que eu puder aí. E o Inglês Fluente vai ficando por aqui. Se você gosta do canal, deixa um like aí, é de graça, tá? Se inscreve também é de graça, não cobra nada. E fico por aqui, até a próxima.